E dentre esse conjunto de autores, e foi muito difícil chegar nessa lista de 10, né? A gente resolveu então voltar um pouco, dar alguns passos atrás para andar para frente. E entendemos que era importante também que os acadêmicos que iriam desenvolver os textos críticos nos ajudassem a sugerir as melhores obras dentre essas 10. Então a gente tinha uma seleção de quase 20 obras que a gente gostava demais, ora pelo autor que estaria falando sobre uma determinada obra, né, o pintor no caso, ora sobre a temática que a gente entendia que era importante. Então a gente começou a trabalhar o perfil dessas pessoas que iriam escrever os textos. E dentro desse perfil a gente entendeu que era importante que a gente tivesse historiadores, acadêmicos, especialistas nesses temas que a gente havia apontado como um marco a nos dirigir ao longo da produção e do trabalho inteiro. A partir disso a gente chegou em alguns nomes, conversamos com as pessoas e escolhemos esses acadêmicos, historiadores, especialistas de diversas áreas, antropólogos inclusive, para falar da política de branqueamento, dos povos originários, os povos indígenas, a quantidade de idiomas oficiais que a gente teve no Brasil e foi perdendo ao longo das décadas, falar também sobre a população escravizada e as revoltas que acabaram culminando no processo da independência do Brasil. Obviamente que se o trabalho era para falar sobre a independência do Brasil, dentro do marco do bicentenário, né, da comemoração dos 200 anos da independência, a gente não poderia deixar de fora uma obra muito iconográfica que retrata esse período, que é a obra Independência ou Morte, do Pedro Américo. E também dentro desses autores, né, dos pintores do Brasil colonial, né, quem era significativo para a gente, né? Então a gente entendeu que não podíamos deixar fora, por exemplo, pintores como Debré, pintores como Rugendas, Modesto Brocos, que pinta a Redenção de Cã, que é um quadro, apesar de muito falado, muito estudado, muito discutido, muito criticado no sentido de criticar a sociedade daquele momento, era uma obra que não poderia deixar de a gente contemplar no bojo do nosso trabalho, pela significância que ela tem em termos da política de branqueamento, né? Um retrato muito crítico a respeito da sociedade de então. E entre os autores brasileiros que acabaram então ficando dentro do escopo das 10 obras, a gente tem o Antônio Parreiras, Pedro Américo, né, como já falei, e Georgina de Albuquerque, que pintou o quadro A Sessão do Conselho de Ministros. É a única mulher que a gente tem no nosso trabalho e ela retrata um momento realmente da independência, né? A solenidade da independência em si, pintado por uma mulher, a única, né? Como eu comentei, dentre todo o conjunto dos outros pintores homens, e que a gente entendeu que não só era
interessante por retratar aquela solenidade que obviamente para a história do Brasil tem a maior relevância, é um marco, né? É um momento que marca a nossa independência. A gente não tinha fotografia na época, a gente não tinha audiovisual. Então, o que acabava fazendo esse papel de história, né, de registro da história dos povos, eram as pinturas. E essas pinturas, muitas vezes, elas não retratavam fielmente o que estava acontecendo naquele momento. Como é o caso, por exemplo, da obra Independência ou Morte, do Pedro Américo, em que a gente tem aquela obra muito imponente, com vários cavalos lindos e maravilhosos ao lado do rio Ipiranga, em São Paulo, quando então é declarado a independência, né? Independência ou morte é declarada naquele momento. A independência do Brasil é um marco, quando na verdade e todos os oficiais e os protagonistas daquele momento histórico trajados com vestes oficiais, né? Uma roupa linda, bonita, maravilhosa. O que há vários autores que falam que aquilo ali não foi bem assim, né? Que na verdade eles não estavam em cavalos tão imponentes, mas sim mulas. As vestes não eram tão lindas como estava ali pintado no quadro, e senão que trajes muito simples, e que por uma situação de uma determinada situação estavam ali às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, quando foi declarada a independência do Brasil. Essa curiosidade está contida nos textos que a gente pediu para os nossos maravilhosos acadêmicos e historiadores, antropólogos e historiadores, para trabalharem também o que havia por trás de fato, daquele quadro. Se aquilo que estava retratado no quadro era realmente qual era o contexto também por trás dos quadros.